A paz do Senhor, é com alegria que chegamos ao fim desse terceiro trimestre de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou Janaína Botti, dou aula na EBD, Escola Bíblica Dominical, há mais de 20 anos e atualmente congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. Hoje nós vamos estudar alguns pontos de destaque na lição 13, que tem como título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Nesse trimestre nós estudamos sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual que aconteceu naquele tempo, como exemplo para os nossos dias, para esse tempo de crise que estamos vivendo. O textual está em Marcos capítulo 13, versículo 37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. A verdade prática, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo de nossos dias. Então, quando lemos no título, ou aqui na verdade prática, sobre pura, igreja pura, é livre de pecado, é separada desse mundo cheio de pecado que jaz no maligno. É uma igreja pura que vai subir no arrebatamento. E é uma igreja pura que entrará na eternidade com Deus. E é assim que nós precisamos nos manter enquanto estivermos aqui, puros, livres do pecado. E a vigilância é que contribui, é a vigilância que ajuda a nos manter distantes de uma vida de pecado. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 ao 13. E já quero destacar o seguinte: essa é a parábola sobre as 10 virgens, e ela só é citada no Evangelho de Mateus. Então, tem esse detalhe sobre essa parábola. E nós vamos ver então na lição de hoje uma necessidade de cultivarmos uma vida de oração e de vigilância. E para termos uma vida de oração e vigilância, nós precisamos desenvolver esse hábito de orar sempre, de orar sem cessar. E o hábito, ele só é desenvolvido, a gente só consegue amadurecer o hábito da oração com muita disciplina. A disciplina é que vai cobrir os dias e os momentos que nós não temos vontade de orar. Porque devemos orar não só quando temos vontade, mas devemos orar sempre. E esse hábito só é possível desenvolver se tivermos disciplina. No dicionário da língua portuguesa, o conceito de vigilância é o seguinte: vigiar, observar, dar atenção, precaução, ter diligência e zelo. O que é esse diligência que eu quero chamar a atenção? É querer fazer. No caso de vigilância, é querer vigiar. É uma ação intencional de vigilância. Querer vigiar. Podemos dizer que é uma atenção objetiva para consigo mesmo diante de Deus. É eu ter consciência dos meus atos, das minhas atitudes, dos meus pensamentos. É eu querer examinar o meu coração diante de Deus. Passar em revista tudo que está aqui dentro. E fazer isso, examinar o próprio coração diante de Deus, requer pureza de coração, mas principalmente requer honestidade consigo mesmo. E essa honestidade consigo mesmo, de realmente avaliar quem eu sou lá dentro, lá no fundo, não só quando eu estou em público, mas quando eu estou sozinha, quem eu realmente sou, isso só é possível para aquele que entendeu realmente o que é servir a Deus. Aquele que entendeu que realmente o caminho é estreito, a porta é também. Não é fácil ser crente. Não é fácil. O amor de Deus é simples, a salvação é simples, mas não é fácil obedecer, não é fácil servir a Deus diante de tudo que está ao nosso redor. Não é fácil. E só é possível ser honesto consigo mesmo se reconhecermos isso, que não é fácil, que o caminho é estreito. Precisamos reconhecer as implicações de viver verdadeiramente o Evangelho e entender as implicações do Evangelho, não só aqui nesse tempo em que estamos vivendo, mas entender que viver o Evangelho traz implicações eternas. Muito mais para a eternidade do que para os dias de hoje. Estar vigilante, estar vigiando, é estar alerta, acordado, despertado em todo o tempo.
E Jesus nos orientou a não dormir, a ficarmos atentos para compreender as coisas de modo a viver e conservar a fé até o arrebatamento. Nos mantemos firmes até o fim. O tempo se abrevia, 1 Coríntios 7:29. Mas temos que estar atentos em todo o tempo. Justamente porque se abrevia, porque o dia do arrebatamento está próximo, nós temos que estar atentos. Nessa última lição, essa lição de hoje, nós temos um alerta para ficarmos atentos e vigilantes, para estarmos preparados em todo o tempo. Não é um vigilante, não é um vigiar para olhar a vida dos outros, para ver como é que vai a vida dos outros, ou o que fulano, ciclano, beltrano está fazendo de bom ou de ruim. Não, é um vigilante sobre a minha vida, é um vigiar em cima de mim, eu mesma. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, do meu comportamento, do meu testemunho, para que quando a trombeta soar, eu seja encontrada pronta, preparada, porque vai ser num piscar de olhos. Eu estou aqui, no piscar de olhos seguintes eu estou lá. Então é esse vigilante, é esse vigiar que a lição hoje nos traz. Quando Jesus vier, quando ocorreu o arrebatamento da igreja, num piscar de olhos, não dá para fazer nada. Pisque aí seu olho e veja se dá tempo de fazer alguma coisa. E por isso também os discípulos queriam saber quando seria a volta de Jesus e quais os sinais dessa volta, porque eles queriam estar preparados para esse momento. Assim como nós também queremos saber quando vai ser e quais sinais teremos. O quando vai ser, nós não sabemos. Aqui Jesus, que nos evangelhos, Jesus fala que ele não sabia quando seria, porque ele estava aqui como homem, como Deus sim, mas como homem ele não sabia. Agora ele está lá. Ele já sabe. E o Espírito Santo nos fala, está próximo. Esteja preparado. À meia-noite, como lemos aqui na parábola das 10 virgens, à meia-noite é o momento em que o dia termina. O dia já passou. Meia-noite é exatamente às 24 horas. O dia já terminou, virou passado, não tem mais o que fazer para mudar. Biblicamente, esse período, o dia que já acabou, esse dia de 24 horas, significa para nós, biblicamente, que está para encerrar a dispensação da igreja. O tempo da igreja de Cristo nessa terra está para findar. É isso que significa. À noite, quando já está escuro, não se pode fazer mais nada. Por isso Jesus nos falou em João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A igreja de Cristo, nós somos coluna e baluarte da verdade. Está lá em 1 Timóteo 3,15. Nós temos uma responsabilidade. Se você fala que está pronto para o arrebatamento, que está pronto para a vinda de Jesus, tem mais algo que é preciso fazer, que precisa ser feito. Divulgar o Evangelho de Cristo, falar que ele está para voltar. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus. Pregar o Evangelho a quem não conhece ainda e nos manter preparados. O inimigo das nossas almas, ele tem como objetivo nos tirar do alvo, nos tirar desse alvo que é a eternidade com Deus. Ele quer nos tirar disso de qualquer forma. Então ele coloca, sim, tentações, ciladas, percalços, ele coloca coisa no caminho para que tropeçamos e venhamos a cair. Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos orientar, e juntamente com a graça de Deus, que é derramada sobre nós todos os dias, nós podemos sim resistir às astutas ciladas do inimigo e ficarmos prontos para o momento do arrebatamento. À meia-noite encerra-se um dia de 24 horas, mas começa um outro dia. É o início de um novo dia. Lá em Isaías 21, 11 e 12, nós lemos: sentença contra Dumã, gritam e dizer, guarda, a que horas estamos na noite?
algumas versões falam sentinela, a que horas estamos da noite, o guarda, a que horas? E o guarda responde, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Então, vem amanhã e também à noite. Ou seja, à meia-noite, encerra-se um dia e começa outro. Esse novo dia que se começa à meia-noite é um novo dia para todos. O novo dia da eternidade, quando Jesus chama para si aqueles que lavaram suas vestes de sangue do Cordeiro, esse é o dia de Jesus, é o dia de Cristo, que nós lemos em 1 Coríntios 1:8, 2 Coríntios 1:14, Filipenses 1:6, versículo 10 e Filipenses 2:16. Esse novo dia, para nós, é na eternidade, para os salvos em Cristo. Em Isaías 53:11, nós lemos que Jesus verá o fruto do seu trabalho. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados. Depois os vivos. 1 Coríntios 15:23. Passaremos pelo tribunal de Cristo, teremos ali o que falamos de galardão e depois entraremos nas bodas do Cordeiro. 2 Coríntios 11:2, Apocalipse 19:9, 21:9. Mas que nós possamos dizer agora, como o apóstolo João disse lá em Apocalipse 22:20, vem, Senhor Jesus. A nossa alma precisa ansiar pelo arrebatamento. A nossa alma precisa ansiar pela eternidade. No dia em que Jesus levar a sua noiva, a igreja de Cristo, nós, os salvos, adentraremos a eternidade. Mas para o mundo que rejeitou Jesus, o mundo que rejeitou a palavra de Deus, começará também um novo dia, mas um dia diferente para aqueles que estão na eternidade com Deus. Os que aqui ficarem, o dia que começará será o dia da vingança de Deus, o dia da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16 e 17. As trevas dominarão por completo a terra. Isaías 8:21 e 22. A ira de Deus será executada para todos aqueles que não deram crédito às palavras de Deus, como foi nos dias de Noé, em Gênesis 7, 11 e 12 e Mateus 24 e 39. Jesus identificou esse período aqui, após a retirada da igreja, como grande aflição. Lá em Mateus 24 e 21. Vamos ler aqui rapidinho. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, Jesus identificou esse período como grande aflição e que nos remete lá a Daniel 12:1 para um tempo chamado de grande tribulação, que é também o tempo do anticristo. Sabemos que durará 7 anos. E se você acha que hoje já tem dor e sofrimento e aflição e problema nesse mundo, não tem ideia do que será a grande tribulação. Porque mesmo lendo Apocalipse, sobre o que vai acontecer nesse período, nós não conseguimos, a nossa imaginação não consegue alcançar o que será exatamente. E sinceramente, eu não quero saber, eu não estarei aqui. Todos os dias eu falo, Senhor, não me deixe para trás. Espírito Santo de Deus, me mantenha pura, me ajude a me afastar do pecado cada dia mais. Não me deixe para trás. Eu não quero ser deixada para trás. Eu quero estar com Jesus na eternidade. Não quero passar pela grande tribulação, não quero conhecer o que significa realmente a dor e o sofrimento em toda a sua profundidade. À meia-noite é a hora que o povo de Deus está iniciando um novo dia aqui na terra. Quem ficou aqui será a hora das trevas. Para o povo de Deus que lê e estuda a sua palavra, que lê e estuda as escrituras, essas dores, dificuldades, crises, aflições, catástrofes que acontecem hoje não nos surpreendem, porque nós sabemos pela Bíblia que tudo isso é sinal dos últimos tempos, sinal da vinda de Jesus. Pandemia, vírus, bactérias, doenças, não importa, violência, não importa. Isso não deve surpreender
aquele que lê e estuda a palavra de Deus, porque está tudo aqui, avisado. E a tendência, eu sempre falo, que nós estamos vendo não é nada, porque a tendência, pelo que a Bíblia nos fala, é de piorar mais progressivamente. Aumentar muito mais tudo que de ruim que nós estamos vendo. Hoje, o mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo como que num lugar escuro. 2 Pedro 1,19. Nós lemos sobre isso, mas as promessas da palavra de Deus nos iluminam. E nós não podemos esquecer que nós devemos ser a luz nesse mundo. Nós devemos refletir Jesus. Nós, o nosso testemunho, a nossa vida, tem que ser a Bíblia que o mundo lê. As pessoas precisam ver em nós Jesus, uma vida diferente. Estamos sendo luz nesse mundo? Quanto mais escura a noite, quanto mais problema tiver, quanto mais dores e lágrimas tiver, mais perto nós estamos da vinda de Jesus. Não estou falando isso por mim, é bíblico, está aqui. Quando Jesus morreu na cruz, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Está lá em Mateus 27, 45. E hoje, a natureza geme pelas coisas que hão de acontecer. Romanos 8, 22 e 23. Terremotos, pestes, catástrofes, eu já citei isso. Tudo isso vai só piorar. Lucas 21, 11 e 25. A Bíblia nos fala de tempos difíceis, onde o ser humano é atormentado por tentações de todo tipo. 2 Timóteo 3, 1 e 4. Sabemos que já estamos vivendo esses tempos difíceis. As perseguições que a Igreja de Cristo sofre desde lá, Atos 5, com a prisão dos apóstolos, ela só tem aumentado consideravelmente e até assustadoramente para muitos. O ódio que muitos professam contra os crentes tem aumentado muito. Tudo isso junto com a corrupção moral, pornografia, estupros, violência geral, toda essa questão que envolve sexo, homossexualismo, pedofilia, que muitos querem definir como certo, como liberdade, tudo isso, toda essa corrupção moral nos mostra que, na verdade, nós já estamos no período da noite. Tudo isso nos prova que é noite, faz tempo. Lucas 17, 28, 21 e 22, versículos 16 e 17. Se já é noite, na verdade podemos falar que já é muito perto da meia-noite. Está tudo pronto para Jesus voltar. A lição fala sobre isso. Vigiai. O noivo está voltando. E nós temos que estar prontos. As nações, muitas em guerras, que não estão em guerra, fala-se de rumores de guerra. Lucas 21 e 9, Mateus 24 e 6. Seja guerra nuclear, seja guerra química ou biológica, que envolve esses vírus, essas bactérias e todas essas questões. Tudo isso é uma sombra que cobre o mundo. Lucas 21, 25 e 26. O mundo está pronto para a grande tribulação. Mateus 24 e 21 que eu já citei. Não tem mais como recuar. As trevas da meia-noite já chegaram. É o tempo de tirar a igreja da terra para que essas trevas cubram completamente, tomem conta de tudo. Agora, à meia-noite, vamos voltar aqui que eu quero ler aqui alguns versículos da parábola. À meia-noite, a igreja é retirada da terra. As trevas tomam conta por completo da terra. O que acontece essa meia-noite? A vinda do noivo. Desde que Jesus veio, sofreu, morreu e ressuscitou, subiu ao céu, os servos de Deus e a palavra de Deus nos fala que Jesus está para voltar. Nós cremos nisso. Em Mateus 25 e 10, fala assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E chegou o noivo. Nesse momento, e chegou o noivo, o Espírito Santo operará milagres. Romanos 8 e 11, Filipenses 3 e 21. Mais especificamente, 2 milagres que eu quero destacar. Primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos. Segundo, os vivos terão seus corpos transformados.
E os mortos que ressuscitaram, que terão seus corpos gloriosos, né? Os corpos serão transformados. E os vivos que estão aqui, que também serão transformados, vamos nos encontrar todos juntos com Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 11 a 18, 1 Coríntios 15, 51, 54. E nos encontraremos com Jesus nos ares. E seremos arrebatados, seremos tirados desse mundo. E pode ver que todas as conjugações de verbo eu me incluo. Seremos, porque eu vou. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Agora, você tem essa convicção também? É tempo de parar e ver. Você não tem certeza ainda? É preciso ter. A noiva, a igreja de Cristo, será arrebatada desse mundo para não sofrer a dor e a desgraça que atingirá toda a terra. Vamos ver aqui Apocalipse 5, 6 a 11. Aqui fala sobre a visão do livro selado com 7 selos. E o versículo 4 fala assim: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Nossa, João falando. Mas vamos ler aqui o versículo 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui não é uma aula de escatologia, nem nada, não vou entrar nos detalhes do que significa cada coisa, e não se preocupe com isso, mas preste atenção no seguinte, do 9 em diante. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eu citei Isaías 53 e 11, que quando Jesus vai ver o fruto do seu trabalho, e aqui ele vê o fruto do seu sofrimento, o fruto do seu trabalho, por ele ter morrido na cruz, derramado do seu sangue. Com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Agora escute o versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Os salvos, esses milhões e milhares de milhares, diante de Deus, adorando. Esses são os salvos. E eu faço parte desses milhões e milhares de milhares. Você está incluso nesse número infinito? A lição hoje fala sobre vigiar. Vigiar. Você está vigilante. Essa lição hoje, ela precisa servir de um alerta. E se você não foi despertado durante as outras 12 lições, onde nós estudamos, desde o despertar do rei Ciro, o altar sendo restaurado, o templo sendo reconstruído, Israel sendo restaurado como nação, com a sua identidade, voltando a falar o hebraico, a palavra de Deus sendo ensinada. Estudamos semana passada sobre a questão do casamento misto, sobre a mistura com o mundo, como Deus não quer isso. Se durante essas 12 lições você não foi despertado, se não foi avivado para buscar mais a Deus, que seja hoje, encerrando esse trimestre, vigiai, o noivo está voltando, o noivo está às portas. É num piscar de olhos, não vai ter tempo de você fazer nada. Não se esqueça, milhões de milhões e milhares de milhares. Era uma só voz. Olha só o 11. Vi e ouvi uma voz, de muitos anjos ao redor do trono, dos anjos, seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E o que essa como uma só voz estava fazendo?
proclamando em alta voz, em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Estaremos juntos adorando ao Cordeiro, adorando a Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Não se esqueça, trabalhe, faça o que for preciso fazer para você fazer parte desses milhões de milhões, para você estar lá também e juntos louvarmos e adorarmos a Deus. Vamos voltar aqui para a parábola das 10 virgens, Mateus 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Esse é o alerta. Eis o noivo. O Espírito Santo está nos dizendo isso, que Jesus está voltando, ele está falando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eis o noivo. Agora, nós estamos ouvindo, você está ouvindo essa voz do Espírito Santo falando. Se prepare, o noivo está voltando. Se você está ouvindo, você está pronto. E se você está pronto, você está cumprindo com a sua responsabilidade de falar sobre isso para os outros que não estão prontos ainda? E se você não está pronto, se você não está atento, se você não está ouvindo a doce voz do Espírito Santo, anunciando o noivo, se prepare, é tempo. Não dá mais para ficar brincando de servir a Deus, brincando de crente, brincando de servo do Senhor. É preciso efetivamente ser. Em Apocalipse 2:7 nós vemos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ezequiel 3:17-21, Abacuque 2:1-3, nós vemos que somos os atalaias do Senhor. Nós temos essa responsabilidade de estarmos prontos, de ficarmos prontos e de anunciar que Jesus está voltando. Em Apocalipse 13:11 nós vemos: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E em Marcos 13:36-37, vigiai. Vigiai, guarda o que você tem e não deixe ninguém pegar. Fique vigiando, vigie, esteja alerta, não durma. Não caia no sono espiritual. Sabemos e lemos na palavra de Deus que nos últimos tempos um dos sinais é que o amor de muitos esfriaria. E já vemos isso, o amor de muitos esfriando. E sabemos que muitos mais passarão por isso, de ter o amor por Deus esfriando. E lemos também que o sono espiritual é um dos sinais de que Jesus está próximo. O que é esse sono espiritual? Literalmente, estar dormindo, não está fazendo nada. E esse é um problema. Sono espiritual, como que descansando, mas na verdade não está descansando, porque está despreparado. Como é que acontece esse sono espiritual então? Primeiramente, o sono pode ser provocado por desobediência, como lemos lá em Jonas 1:6. A desobediência provoca esse sono espiritual. Quando nós obedecemos, somos revestidos do poder do Espírito Santo, Atos 5:32. E esse poder do Espírito Santo não permite adormecer. A preguiça também causa sono espiritual, Provérbios 24:30-33. Estar desocupado, e sabemos do adágio que fala, mente vazia, oficina do diabo. Estar desocupado também nos leva ao sono espiritual e pior, nos leva a cair em tentação e pecar, como Davi, lá com Batseba, em 2 Samuel 11. Desocupado, o povo tinha ido para a guerra, o exército tinha ido para a guerra e ele tinha ficado. Dormiu, aí levantou desse sono, estava desocupado ali e fez o quê? Ficou passeando no terraço até que viu a tentação e caiu em pecado. Se ocupe da obra do Senhor. Não fique desocupado, não fique vazio, não fique sem nada para fazer, não fique com a mente vazia. Se ocupe, trabalhe na seara do Senhor. Esgotamento espiritual também provoca esse sono por falta de renovação. Nós lemos lá o que aconteceu com Abraão em Gênesis 15:12. Deus nos desperta pela sua palavra. Deus nos tira através da palavra de Deus
de uma possibilidade de dormir espiritualmente. Mas precisamos ler. Não basta dizer que a palavra de Deus nos desperta. Se nós não lermos, não escutarmos, não meditarmos, não vai servir. Nós precisamos ler. Jesus despertou seus discípulos falando com eles lá um pouco antes dele ser preso. Mateus 26, 45 e 46. Quem lê a palavra de Deus com atenção, medita, busca entender, vai encontrar alento, vai encontrar direção, vai encontrar orientação, vai encontrar incentivo para trabalhar e, principalmente, vai encontrar e vai ser despertado por Deus para trabalhar na sua obra até o dia da vinda de Jesus, até o fim. A palavra de Deus nos desperta e o Espírito Santo nos conserva atentos, acordados, vigilantes. O Espírito Santo é como o óleo aqui da lâmpada das virgens, aqui em Mateus 25, do 1 em diante. Então, já encerrando essa lição e esse trimestre, viva a sua vida de forma que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar. 2 Coríntios 13, 17. E eu gosto muito do versículo que está em Filipenses 1 e 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse dia tem letra maiúscula, porque é esse dia, o dia do arrebatamento. Então, que o Espírito Santo, que começou a boa obra em você quando você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, que ele possa continuar, que ele possa encontrar liberdade em você para continuar a boa obra, que vai completar até o dia do arrebatamento, até o dia de Cristo Jesus. O que é esse boa obra e completar? Tem a ver com o processo de santificação. Hoje eu tenho que estar melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Processo de santificação, nós temos que melhorar, evoluir. O apóstolo Paulo ainda nos ensinou em 1 Tessalonicenses 5 e 7, orai sem cessar. E em Mateus 26 e 41, em Marcos 13 e 33, nós lemos sobre vigiar e orar para não cair em tentação. É isso. Vigiar para não ser tirado daquilo que já tem. Vigiar para manter. E orar em todo o tempo. Porque é a oração que nos mantém em comunhão com Deus. A carne, ela é fraca. Mas, se nós estivermos avivados com a vida no altar, o Espírito prevalece sobre a carne. Mas nós precisamos estar em comunhão intensa e profunda com Deus. É pela oração que nós vamos nos manter em comunhão com Deus. No 10 em diante, nós lemos sobre a armadura do cristão. É tudo ali o que precisamos ter, vestir para sermos soldados de Cristo. E a oração, está no versículo 18, faz parte da armadura do cristão. E é a arma eficaz contra as astutas ciladas do diabo. É pela oração que nós vencemos. E é pela oração também que nós recebemos as incontáveis bênçãos de Deus. Em Hebreus 12, 14, nós lemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos vigiar para não cair em tentação. Nós precisamos vigiar para não ser pegos por alguma cilada do inimigo. Precisamos vigiar para nos manter no processo de santificação, no caminho da santificação. Porque sem santificação não veremos a Deus. 1 João 13:3 nós lemos: e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. E o versículo anterior, 1 João 13:2, nós lemos que um dia nós haveremos de vê-lo como ele é. Um dia nós haveremos de ver Deus face a face. Que estejamos preparados para esse tão grande dia. Que possamos atender a Amós 4:12. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Que possamos estar preparados. Em Mateus 25, aqui na parábola das 10 virgens, metade estava pronta, com óleo na lâmpada, e metade não estava. E eu encerro essa lição perguntando: a tua lâmpada está preparada? Hoje, lembre-se, vai ser num piscar de olhos. Não vai ter tempo de ir atrás de óleo. Tem que estar preparado agora. Você está? Quero aproveitar para agradecer sua companhia na lição de hoje e em todo o trimestre. Se você perdeu alguma lição, assista. Estão todas disponíveis aqui no canal. Assista, busque a presença de Deus e busque saber mais da palavra de Deus. Estude a Bíblia.
leia a palavra de Deus todos os dias. E aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque quem é inscrito fica sabendo primeiro quando tem vídeo novo. Deus te abençoe, boa semana e até a próxima.